Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui comigo Edilson Vieira, que foi secretário de governo em Ibirité, já foi candidato também, né, ao Legislativo e também tem uma vivência muito grande na cidade. Né, Edilson? Um prazer estar recebendo você aqui. Queria que você falasse pra gente quem que é Edilson Vieira e um pouco da sua história aí na cidade de Ibirité. Então, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer você, Reinaldo, né, por esse convite e dizer assim que estou muito feliz, sempre senti muito feliz quando fala da minha querida e amada cidade de Ibirité. Eu moro em Ibirité desde 1972, né, assim, a cidade de Ibirité é uma cidade, né, com uma dificuldade muito grande, tinha quase nada. Inclusive o município, né, a cidade de Sarzedo e Mário Campos, né, pertencia à cidade de Ibirité. Então, assim, foi uma trajetória muito longa na minha vida. Nasci em 1966, estou com 55 anos, tenho 6 filhos, 3 filhos biológicos e 3 sobrinhas filhas. E aí minha vida foi marcada assim por muitas dificuldades, né? Eu sou de família muito simples, né? Então com muita dificuldade, meus pais me criaram, educaram, família grande, né? E fomos por uma trajetória aqui dentro da cidade de Ibirité, né? Quando eu vim para Ibirité eu tinha aí perto de 7 anos e aí começamos a minha vida, né? Em 1985 eu fui para o Exército, né? E quando eu descobri, né, que eu gostava e que eu tinha um envolvimento muito grande com a política, né, e tornei comerciante, né, mesmo, né, servindo o Exército, eu já era comerciante, trabalhava no comércio e assim foi minha vida. E foi assim, situações adversas que aconteceram na minha vida. Depois, né, e de 90 para cá, tornei, né, funcionário de uma empresa no qual eu tenho um respeito muito grande, que muitas pessoas de Ibirité conhecem, o Reinaldo, até porque muitos, né, trabalharam comigo nessa empresa. Eu tive a oportunidade, né, de empregar, né, de colocar junto a nós, lá na Vale Forte, lá os nossos colaboradores, muitas pessoas. Aliás, 98%, se não 100% dos meus colaboradores, dos nossos colaboradores lá, eram de Ibirité. Era a oportunidade que eu dava, né, aí a época, né, para a garotada, né, os jovens, a época da cidade de Ibirité. Então eu sempre gostei muito disso, de estar envolvido, né, no meio das pessoas. Eu sempre gostei de fazer o bem sem olhar a quem. Né? Então, essa época eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas. Eu tinha muitas motocicletas, né, na empresa, né? Nós chegamos a ter assim, uma frota grande, né, de motocicleta. Inclusive até hoje eu encontro com pessoas que dizem para mim: ó, Edilson, eu trabalhei com você, você assinou minha carteira. Então eu me sinto muito honrado com isso. E eu já estava assim, né, bem enganjado, assim, gostando da política. Disputei, né, para vereador em 1992. Tive uma votação excepcional, né? Em 1992 eu tive 220 votos aproximadamente e aí eu não fui eleito por causa de legenda, né, por inexperiência. Eu não tinha experiência política, maturidade, porque no meio político, né, não é só experiência, você tem que ter maturidade, você tem que ter conhecimento, né, você tem que estar realmente, né, tomar conhecimento para poder você, né, sair de algumas situações que porventura aparecem, né, as dificuldades, etc. e tal. Então eu, por inexperiência, eu não fui eleito em 1992. Em 1996 eu saí candidato novamente, mais que dobrei minha votação, que eu fui para 496 votos. Porém, né, eu fui colocado num partido também, por falta de experiência, um partido que realmente assim, não me dava condição de eleger, né, porque tinha, né, à época lá um candidato lá que ele era, né, creio eu, um candidato preferido à época para poder se eleger, né, o candidato a vereador. E aí eu, por inexperiência, tive uma votação muito boa, que fui para 496 votos, porém, né, não fui eleito. E em 2000 eu tive a oportunidade de disputar, né, uma eleição, né, com o Márcio Grossi, né, participei da chapa aí com o Márcio Grossi, um grande amigo meu, né, médico, né, tenho um respeito muito grande por ele. Perdemos a eleição, no caso para ele, reeleição, né, porque disputamos, né, com
com realmente assim, gente grande, né? Que o Toninho Pinheiro era o candidato a prefeito, o Paulo era o vice, e aí tinha apoio do Aécio Neves, enfim, né? O Diniz Pinheiro, né? Também estava no Legislativo, presidente da Câmara. Então, enfim, assim, era realmente uma briga muito grande. Infelizmente, nós perdemos, né, essas eleições, e em 2004 eu novamente fui candidato, né, juntamente com Anderson Mourão, ficamos em segundo lugar, né, uma chapa, né, que realmente assim, nós não tínhamos condição, né, de vencer, né, mas ficamos em segundo lugar, tivemos uma votação muito boa. Então assim, e aí a minha história, né, ela foi representada, né, no meio político, né, dentro dessas situações. Em 2003, né, eu ainda, né, estava assim envolvido na política, né, como uma possibilidade aí de candidatura, etc e tal. E aí eu, como comerciante, empresário, eu sempre gostei de prestigiar a minha cidade. Eu me lembro que nós fizemos uma publicidade no ônibus, que eu tinha uma empresa também que mexia com publicidade de ônibus, da traseira do ônibus, né, o bus door e o back bus, né? Então eu fiz uma publicidade, eu não sei se você se lembra, Reinaldo, talvez não seja da sua época, né? Você é bem jovem, né, Reinaldo? É, a aparência, né? Algumas falam, né? Então nós fizemos uma publicidade assim muito interessante, né, que na verdade eu fiz a publicidade para poder valorizar, né, o comércio local, né, sugerindo as pessoas para comprar no comércio local. E aí isso tomou uma dimensão muito grande politicamente falando, né, e daí a gente acaba gostando e vai se envolvendo, né. Então, e aí já estava empresário, continuei, né, hoje, né, estamos mexendo aí no meio do transporte, né, pesado, e aí a minha vida pautada e marcada por muitas dificuldades, né, o Reinaldo. Mas que história, né, Edilson? Agora você falando sobre se eu não lembro de muitas coisas, eu lembro na época, assim, eu nasci em Ibirité também, cresci em Ibirité, nasci ali no bairro Canaã, depois fui pro bairro Lago Azul, assim que eu casei, fui pro bairro Lago Azul. Então, assim, eu sempre fui vivenciado em Ibirité. Eu lembro na época das eleições, tinha o Euler, era a época o João Maurício, Caetano de Lima, João Maurício, Rubão, né? Rubão. Então, exatamente, assim, era daquele tempo ali. Então, o Paulo assim, Teles, né? Paulo Teles. Tem um respeito muito grande por ele, né? Um grande abraço, né, Paulo Teles. Paulo Teles, ele conheceu meus pais, era muito amigo dos meus pais, então, assim, tem essa história política que eu acho muito bacana. Você, assim, tem toda uma trajetória no meio político e empresarial, gerou renda, gerou emprego, né, ali em Ibirité, então tem toda essa história. Agora eu queria que você falasse pra gente, Edilson, como foi ficar à frente da Secretaria de Governo na época ali da gestão do Pinheirinho? Então, Reinaldo, eu, né, tive a honra, né, de estar à frente da secretaria, né, procurei fazer um trabalho, né, como eu tenho o seguinte pensamento: eu trabalho todos os dias como se fosse o primeiro, tá? Então assim eu fiz, né, estive à frente da secretaria de 2013 a 2016, né, tornei aí um empregado da prefeitura, empregado do povo, tá? E procurei fazer meu trabalho da melhor forma possível, né? Mesmo sem a inexperiência ou, né, com a inexperiência no serviço público, eu procurei, né, a me identificar e colocar pessoas, né, para a gente poder estar fazendo o melhor, né, para a população, para o povo, para a cidade de Ibirité, que é a expectativa, né, dos eleitores, dos moradores, né, dos amigos da cidade, né, que realmente eles esperam que nós, né, possamos fazer algo para poder melhorar a vida das pessoas, né. Então assim, eu procurei fazer o meu trabalho da melhor forma possível, né, estive à frente da pasta secretário de Governo e Comunicação Social. E aí, um ano, né, que eu estava à frente da secretaria, eu também peguei o transporte, né, que fazia parte da administração, e eu acabei ficando envolvido aí no transporte, então eu fiquei lá, secretário de Governo e Comunicação Social e mais o transporte, né, da cidade de Ibirité. Procurei fazer assim, da melhor forma possível, administrando, né, com coração, né, administrando com amor, né, trabalhando todos os dias como se fosse o primeiro, e procurei dar o melhor, né, que é a minha forma, né, o meu jeito, né, que eu sempre procurei
identificar, né? Desde quando, né, eu, muito jovem, muito criança, comecei a trabalhar muito cedo. Minha carteira foi assinada aos 14 anos de idade, né? Então, assim, trabalhava em padaria. Então, assim, desde muito novo, né, eu procurei sempre a dedicar, né? Tanto é que a minha carreira profissional, ela foi pautada nas promoções diante dos meus trabalhos, né? Porque como eu sou de família simples, né, eu sempre tive que realmente trabalhar, estar envolvido no trabalho para a gente poder, né, almejar dias melhores. Mas eu digo assim que foi uma experiência muito boa e eu achava, né, que à época eu tinha até assim uma experiência e condição de assumir até, né, até uma situação engraçada, de assumir uma cidade de Ibirité na condição, né, de um prefeito, uma coisa do tipo, mas de certa forma, passando por essa experiência aí como secretário, eu pude aprender muita coisa e a realidade da cidade. Então, assim, se não passar, né, por essa experiência, não estou dizendo de secretário de governo não, tá? Eu acho que a gente tem que estar envolvido, né, em algum trabalho, né, do serviço público, né, para poder você sentir e ver de perto, né, o que é, né, as dificuldades, né, como é que você pode fazer, o que você deve fazer, né, o trato que você tem que ter, da lealdade, né, de tratar as pessoas bem, com respeito, com amor, fazer os trabalhos com dignidade e proporcionando sempre dias melhores para a população, sempre dias melhores para o povo de Ibirité. Bacana, e você foi muito atuante ali na Câmara também, né, Edilson? Sempre quando você estava ali como um secretário de governo, você geralmente, direto, via você também participando das reuniões da Câmara. E eu acho que isso é muito importante, né? Ter esse alinhamento junto à Câmara, conversar com o Legislativo, entender as demandas também, principalmente da população. Então acho que isso é muito interessante, muito importante, na verdade. É isso mesmo, Reinaldo, é interessante isso aí. Eu até era chamado, né, e até brincavam comigo lá na Câmara de 16º vereador, porque realmente eu participava de todas as reuniões, né, todas as reuniões. Então, assim, eu dava todas as respostas, né, que eram solicitadas, né, junto aos vereadores, esclarecia, né, as dúvidas que tinha junto à população, ao Legislativo, os vereadores, né. Então, assim, tinha o respeito, era um respeito mútuo, né, tanto da minha parte quanto eles comigo. Então, tanto é que carinhosamente eles me chamavam de 16º vereador. Bacana, isso é muito importante. Agora, Edilson, no começo você falou que quando você pleiteou o Legislativo, existe muito... Vamos falar assim, existe muita jogada com alguns candidatos que possivelmente têm a preferência de ganhar as eleições. Existe isso no meio político em geral? Ô, Reinaldo, a questão é o conhecimento, é você conhecer o meio, né, em que você está vivenciando. Porque o que acontece? Você entrar numa chapa, né, com desigualdade, né, de certa forma, você já está entrando para poder, né, você ficar para trás, né, tipo isso. Né, mas quando você entra numa chapa para poder disputar, óbvio, né, que numa disputa aí para o legislativo, ou quer o executivo, né, primeiro você tem que ter voto para poder se eleger, não tem dúvida, né? Não adianta também a gente pensar assim, eu não vou disputar com o candidato A ou com o candidato B, porque ele tem mais voto do que eu. Né? Você não pode pensar assim, né? Você tem que pensar que você tem mais voto do que ele, né? Então, assim, eu sempre pensei por esse lado. Mas a disputa era uma disputa, assim, que eu não tinha os acessos às informações de acordo com outros candidatos, né? Então, assim, a experiência no meio político, a vivência no meio político, né? Até porque eu, né, mexia, né, eu trabalhava, né, na atividade privada e eu não tinha, né, tempo, não tinha condição de estar participando, né, no dia a dia, né, da administração pública. Então, eu também jovem, né, à época, né, em 1992, aí eu estava aí com 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então, com 20 e poucos, 26, né? Então, assim, realmente a minha experiência é muito grande. E o amadurecimento, né, o envolvimento, né, o trabalho, né, isso proporciona pra gente, né, dias melhores e condição, né, da experiência para você poder fazer esse diferencial aí. Verdade, como você tinha até comentado aí, é importante a gente estar participando. Eu acho que do objetivo maior de alguém que quer pleitear algum cargo público, né, por exemplo, um executivo, um legislativo, eu acho que ele teria que participar dentro da administração para conhecer as demandas. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente, Reinaldo. Pelo menos quando eu participei nessa gestão, pouco tempo, né,
porque eu participei, porque 2 vezes eu fui exonerado, né? Mas porque eu não tinha conivente com ninguém também, não, eu nunca fui conivente com nada. Mas isso aí, cara, clareou muito a minha mente. Eu acho que isso é verdade, pelo que você, igual você falou aí, comentou, deixou bem claro. É importante a gente ter essa vivência dentro da administração pública, porque é totalmente diferente quando você está de lá de fora. É verdade. Você não consegue ter a mesma visão. Eu vou chamar até da experiência no serviço privado, tá? Então, quando você tem experiência, você passa, né, por esse crivo aí, por essa situação, você consegue absorver com mais facilidade, né? Não, com certeza, a experiência manda muito. Você teve uma experiência enorme, estando ali na Secretaria de Governo e também trabalhando aí junto ao transporte também. Muitos desafios, né, Reinaldo? Muitos desafios, que não são poucos, né, Edilson? Agora, assim, nessas eleições passadas, assim, grande parte da população, inclusive eu mesmo também pensei que você iria vir como vice na chapa do Toninho Pinheiro. Só que no desenrolar de todo o processo, no dia final foi nomeada outra pessoa, que foi no caso o Alan Fernandes, o Alan da música. Como você se sentiu dessa forma? Você também imaginava sendo vice na chapa do Toninho Pinheiro? Então, Reinaldo, é uma boa pergunta. Até assim, muitas pessoas, né, têm até algumas dúvidas com relação, né, a essa situação. O Alan da música é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele, sou amigo, nós somos amigos, né? Conhecemos desde da infância, apesar, né, dele mais jovem do que eu, mas nós conhecemos já, né, de muitos anos. Realmente eu também fiquei assim, a minha expectativa era de participar, né, da chapa, até porque, né, eu fiz um trabalho, né, voltado com essa finalidade. Infelizmente, né, eu estava afiliado à época, né, no PDT, né, o partido que eu estive filiado, né, 20 anos, e aí eu fui convidado a afiliar-se no PP, exatamente, né, com essa finalidade de participar, né, da chapa, né, junto ao Executivo. E eu só tomei conhecimento, né, que eu não ia participar, né, da chapa 24 horas antes das convenções. Eu achei assim, que foi uma falta de respeito comigo, tá? Tanto é que eu não participei, né, das eleições. Eu, né, fiz a opção, né, de recuar, inclusive gravei um vídeo esclarecendo sobre essa situação, que eu não disputava as eleições porque eu não tinha tempo, né, para se filiar a um partido para poder disputar as eleições, até porque eu estava, né, filiado no partido PP e eu não tinha condição, né, de desfiliar e filiar em outro que não tinha prazo hábil, né? Então, assim, eu fiquei muito triste, decepcionado, mas, né, eu, né, encarei como uma realidade, né? Estamos aqui agora, né, já se passaram aí 2 anos, né, praticamente 2 anos, né, e sempre procurei fazer as coisas, né, da melhor maneira possível, respeitando todo mundo, tá? Eu sempre procurei respeitar, né? Uma coisa assim que eu, assim, sempre me coloco na segunda pessoa, Reinaldo, tá? É a questão do respeito, né? Porque quando falta o respeito, né, eu acho que acaba, né, esse elo, né, da sinceridade, né, essa situação aí de você, né, ter um bom relacionamento, da amizade, confiança, né? Então, assim, se faltou respeito, aí vai acabando tudo, né? E aí, realmente, assim, eu me senti desrespeitado, né, quando eu fui convidado, né, 24 horas antes das eleições, né, fui comunicado em que eu não ia participar da chapa, tá? Então, assim, essa opção que eu fiz, né, inclusive reuni, né, com um grupo de pessoas, né, que nós estávamos aí desenvolvendo o trabalho, gravamos várias lives. Eu sempre, né, fui muito fiel às minhas coisas, né? Então, assim, os meus trabalhos, se olhar, inclusive da minha página até hoje, né, se olhar, assistir as lives, né, que eu gravei, que foram inúmeras, né, entrevistas, lives, né, eu sempre, né, procurei, né, dentro do meu esforço, né, o apoio que eu tinha, né, junto à família que eu estava, né, aí filiado no PP. E aí, né, quando 24 horas antes das convenções que eu fui comunicado, né, em dizer que eu não ia participar, foi uma decepção realmente muito grande, porque eu entendo que a fidelidade, né, ela tem que estar em primeiro lugar, tá? É verdade. E quem nunca passou, né, por uma decepção, né, Edilson? Quem nunca decepcionou com as pessoas, até mesmo às vezes nós mesmos decepcionamos outras pessoas. Isso é normal do ser humano, mas o que a gente não pode deixar é a peteca cair, cabeça erguida, bola pra frente, né?
Porque assim, passado é passado, agora vão olhar para frente. Exatamente. Mas você pensa em pleitear novamente o cargo do executivo em Ibirité? Então, Reinaldo, a gente que está envolvido, né, no meio político, eu que já disputei eleições, né, tanto no legislativo quanto no executivo, participei da administração, né, é natural, né, que a gente desperta, né, esse interesse. Mas eu sempre coloco assim, de uma forma muito franca, eu sempre coloco nas mãos de Deus, porque tudo tem que ser nas vontades de Deus, né? Então assim, se você me perguntar com relação à minha vontade, a minha vontade é de participar do pleito, né? Então assim, estou filiado, voltei para o PDT, né? E entendo que para poder você dizer que é candidato e que vai disputar, primeiro tem que passar pelas convenções e ter o registro de candidatura, né? Mas é uma intenção, é uma vontade, né? A cidade de Ibirité está no meu coração, né? Até porque eu estou aqui na cidade de Ibirité já há 50 anos, né? Então, a cidade de Ibirité para mim, né, é uma referência, né? Eu tenho inclusive escritório em Brasília e a opção minha de trabalhar em Brasília foi uma opção, né, da sequência do meu trabalho, né? Que nós abrimos uma filial da empresa, foi na iniciativa privada, né? E aí eu não deixava de passar os finais de semana aqui na cidade de Ibirité, até porque a minha família, né, continuou na cidade de Ibirité e eu sempre fiz muita questão, né, de participar e estar, né, na cidade de Ibirité. Bacana. Agora, Edilson, na política é o seguinte, é como nuvem, né? Você olha, ela tá de um jeito, olha de novo, ela tá de outro jeito. Na política existe sempre um segredo, às vezes acontecem umas coisas que a gente fica assim, por que aconteceu isso? Igual nessa situação do Toninho Pinheiro, da família dos Pinheiros. E se você tiver essa oportunidade de estar com eles, não sei se você está, né? Se você tiver a oportunidade de estar com ele novamente, como vice-prefeito, ou como até mesmo como prefeito, sendo aí amparado por eles, ou caso contrário, se nessa chapa da gestão atual aí, que tá o William Parreira, se fosse uma possível aliança, como ficaria? Ô, Reinaldo, eu vou dizer assim, o amanhã a Deus pertence, né? Então assim, eu penso que na política nós temos que ter, né, a responsabilidade, o compromisso, né, de cuidar das pessoas, né? Então assim, é o compromisso de ser leal, né, de ser justo, né, de fazer um trabalho com dignidade para poder cuidar bem das pessoas. Então, com relação a uma situação, né, de uma aliança, né, de um fortalecimento, então eu vou te dizer assim, o amanhã pertence a Deus. Então nós, né, a gente vê determinadas situações, né, igual a gente está vendo aí até no cenário nacional. Olha o que está acontecendo aí no cenário nacional, né? Um partido de extrema esquerda, né, com possibilidade de unir com um partido de extrema direita, né, que é o PSDB e a época, né, hoje até, né, o candidato lá, o Geraldo Alckmin, né, que estão dizendo aí que é o vice na chapa do PT, né, até parece que ele já saiu do PSDB, mas era extremista a direita e a esquerda, né? Então quer dizer, tá trocando ideias aí para poder, né, ganhar uma governabilidade. Eu entendo que a cidade de Ibirité, ela não pode, né, parar, ela não pode ter, né, uma situação de deixar, né, a cidade, o povo, né, os comerciantes, os empresários, né, as crianças, né, a saúde, a educação, enfim, né, toda a cidade de Ibirité numa situação difícil. Então nós políticos, né, nós que temos, né, a responsabilidade, né, como foi citado aí para você, né, da atual administração, as administrações anteriores, nós temos que ter o compromisso, a responsabilidade de pensar, né, em dias melhores para a população. Bacana, isso mesmo, Edilson. Agora, para quem almeja aí pleitear algum cargo público, qual a sua dica aí que você pode dar? Olha, a minha dica, né, primeiro passa, né, por uma situação, né, de você ter um conhecimento e saber se realmente, né, a sua identificação ou se você identifica, né, porque eu, né, antes de estar secretário, eu imaginava que o serviço público era, né, uma situação. Depois que eu estive, né, secretário, eu tive uma experiência muito grande, porque eu realmente entrei e fiquei assim, virei um funcionário, um servidor, né, da prefeitura, né, dedicando
dedicando, como eu disse, de corpo e alma, trabalhando de 7 da manhã às 10 da noite todos os dias, né? Inclusive, larguei todos os meus negócios, né? Eu afastei completamente das minhas atividades empresariais à época, né? Para poder dedicar, né, inteiramente à prefeitura, inteiramente, né, ao povo de Ibirité. Então, eu sugiro, assim, que busque mais conhecimento, né, no meio da política, né, para poder você ter, né, de fato, visão e aí você vislumbrar realmente aquilo que você quer, né? Porque quando você participa, né, do meio político, quando você participa da atividade política, quando você vai ter o conhecimento, aí você poderá se envolver, né, de uma forma assim mais responsável, porque a política, o Reinaldo, eu entendo, né, que é o meio de você poder ajudar mais as pessoas, né? Porque a política, ela tem um formato que ela poderá oferecer, né, muitas coisas, né, para as pessoas, né? E as pessoas têm a necessidade, né, dessas diversas coisas, né, desses, né, itens diversos, né, que uma prefeitura, ela é composta, igual o caso da prefeitura de Ibirité, né, com 13 secretarias, né? Então é um conjunto, né, de serviços aí que, né, que vai estar a serviço da cidade, a serviço, né, do povo. Bacana demais. Agora nessas eleições aí, este ano vai ser um ano eleitoral, né? Como você vê essas eleições desse ano? Reinaldo, nós estamos assim, né, numa época, né, em que quando a gente fala, né, hoje, né, de política, assim, as pessoas têm até assim um frio na barriga, né? Realmente assim estão acontecendo assim muitas coisas assim que as pessoas, né, vinham se decepcionando e vão decepcionando mais, né? Apesar assim que eu acredito, né, que a política tem muitas pessoas boas, né? Tem muitas pessoas que honram, né, que nos honram, né, e que tem orgulho, né, e que realmente trabalha, né, com muito afinco, com muita determinação, com muito amor, com muito carinho, né, e faz realmente, né, assim para as pessoas, né, como se fosse para eles. Então, assim, realmente as pessoas têm que entender, separar o joio do trigo, né? Então, assim, como tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins. Isso em todos os meios tem, né? No meio, né? Por exemplo, se você for pegar lá, tem um bom motorista, o mau motorista, tem um bom pedreiro, o mau pedreiro, tem um bom médico, o mau médico. Então, né, todas as áreas têm os bons e os ruins ou os maus profissionais, né? Então, assim, no meio político não é diferente. Então, assim, é procurar escolher uma pessoa, né, que melhor identifica, né, olhar o passado das pessoas, né, ver se realmente essa pessoa tem um comprometimento, né, ver em quais projetos, né, se ele já está num cargo, né, eletivo, né, ver em quais projetos ele votou, né, ver como é que foi a vida dele, né, a trajetória dele politicamente falando, quer seja na Câmara Municipal, quer ser no Executivo Municipal, quer ser no Estado, quer ser na nação. Então, assim, é ver realmente a trajetória desse político, né, que poderá te representar, né? O que nós não podemos é perder as esperanças, tá? A esperança é a última que morre. E aí, como nós, né, bons mineiros, né, brasileiros, nós não perdemos a fé. E, né, da cidade de Ibirité mais ainda, porque você sabe, né, o que significa Ibirité, claro, né, que é terra firme, né? Então nós não podemos perder essa firmeza, essa esperança, esse amor no coração, né, que com certeza dias melhores Deus vai proporcionar para nós. Bacana, isso aí. Agora, Edilson, uma palavra final para todos os moradores de Ibirité que quer ver a cidade progredindo, a cidade crescendo, a cidade gerando renda, gerando emprego, saúde, educação. O que você pode falar aí pro povo aí? Então, eu posso dizer assim, como eu disse, né, eu mudei para Ibirité em 1972, então toda a minha trajetória, né, tanto, né, o meu crescimento, né, da minha fase aí de criança, adolescente, né, casei e aí construí, tornei, né, empresário, né, e desenvolvi, né, a minha vida, fui para Brasília, né, busquei os meus objetivos, né, eu quero dizer assim, não perca o foco, né, aquilo que você quer,
determina e busca aquilo para dentro de você, que você vai conseguir. Porque a cidade de Ibirité é uma cidade onde nós temos, né, pessoas boas, pessoas do bem, trabalhadores, né, pessoas que realmente querem vencer na vida. Eu, às vezes, quando eu converso, né, com algum jovem hoje, né, eu percebo assim, né, a vontade dele crescer, né, como eu disse até com relação à situação, né, da minha empresa. Eu sempre procurei, né, dar oportunidade, né, eu sugiro isso para os empresários da cidade de Ibirité, dê oportunidade, né, para as pessoas, né, que moram na cidade, porque aí nós vamos fazer a nossa economia girar, inclusive no meio político, né, quando nós damos a oportunidade para as pessoas que moram dentro da nossa cidade, é a possibilidade que nós temos da economia girar, né, porque quem mora na cidade vai gastar dentro da cidade, gastando, né, no comércio, com certeza vai gerar emprego, vai gerar renda para o município, né? Então isso aí é uma engrenagem que ela funciona muito bem. Então a minha sugestão é que não percamos, né, a esperança, tenhamos fé em Deus e pode ter certeza, né, quem madruga, Deus ajuda, né? Então assim, não tenha dúvida, eu sempre busquei, né, com esses exemplos, né, que é até coisa do meu pai, né, uma pessoa muito simples também, não sabe nem assinar o nome, né, mas uma pessoa que me ensinou, né, me educou, né, e assim me preparou do jeito dele, da forma simples dele, né, para me poder estar enfrentando, né, esses desafios, né, e assim com uma relação de amizade muito grande. Conheço toda a cidade de Ibirité, né, diante, né, das dificuldades que nós tínhamos, né, da década de 70, de 80, de 90, né, e agora uma cidade boa, né, mas nós temos, né, realmente estar unidos para poder melhorar ainda mais, porque assim nós vamos poder melhorar a vida das pessoas. Então não percamos a fé. Bacana, isso mesmo, Edilson. Esperança, né? Esperança é a última que morre. Então é isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero deixar com você um grande recado. Nunca desista, como o Edilson mesmo falou aqui, nunca desista dos sonhos de ter uma cidade melhor, uma Ibirité melhor. Porque Ibirité é grande, Ibirité é linda, maravilhosa. Só depende de bons gestores que realmente olhem de verdade para a população e que possam amar de verdade a nossa cidade. E jamais seja manipulado pelas redes sociais, manipulado por marketing, que vocês possam viver a realidade, porque, como eu sempre falei, a realidade não brinca em serviço, a realidade ela é cruel. Então que nós possamos valorizar o nosso voto, valorizar o poder que está em nossas mãos para fazer de Ibirité uma cidade cada dia melhor. Da mesma forma, nessas eleições desse ano, que nós possamos ter uma nação melhor, uma nação que possa realmente trazer o que há de melhor para cada um de nós, cidadãos brasileiros. Pense bem, valorize seu voto e jamais seja manipulado pelas redes sociais, pelas mídias. Vasculhe bem, porque vocês precisam de dados. Porque a informação precisa de dados concretos, dados certos para que nós possamos avançar, progredir, porque tudo depende exclusivamente de mim e de você para termos uma cidade, um país, um estado melhor. Deus abençoe vocês. Eu sou o Reinaldo Rodrigues, um prazer muito grande, Edilson, estar com você aqui. Creio que tão logo também vamos ter outras oportunidades. Se Deus quiser, Reinaldo, quero agradecer muito, né, aos internautas, agradecer a você pelo convite e dizer para você sim, que é uma honra muito grande, tenho um carinho muito grande por você e amo a minha cidade de Ibirité. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. É isso aí, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente.